como montar o cronograma de estudos para conseguir fechar o edital e estudar de uma forma efetiva. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Hector, eu sou auditor da Receita Federal do Brasil, aprovado no último concurso aí com mais ou menos 10 meses de estudos, e hoje aqui nesse vídeo eu vou compartilhar como eu montava o meu cronograma de estudos para tentar pegar as matérias do edital e tentar estudar de uma forma efetiva para chegar no dia da prova e tentar ir bem nas questões. Durante os 10 meses de preparo, onde eu estava me preparando para estudar para concursos públicos, eu consegui aprovação em 4 concursos públicos. E isso eu acredito que seja porque eu conseguia pegar as matérias do edital e montar um cronograma de uma forma efetiva para que eu conseguisse pegar as matérias que eu estava estudando e conseguir aprender, dominar e chegar bem no dia da prova para resolver as questões. Então fica aqui comigo que nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fazia para montar um cronograma de estudos efetivo que me auxiliou aí na jornada de concurseiro. Antes de mostrar o cronograma de estudos para vocês, eu queria explicar aí por que eu geralmente coloco 3 revisões para cada matéria, cada aula de PDF ou cada matéria estudada. Por que eu coloco geralmente 3 revisões aí no meu cronograma de estudos? Isso porque a gente tem uma coisa chamada curva do esquecimento. Quando você vê a matéria pela primeira vez, você lê a teoria e você não revisa mais a matéria, teoricamente lá depois de alguns dias você já praticamente esqueceu tudo que você estudou. Você nem vai reter, é que nem quando você estuda na véspera da prova, você faz a prova e depois você nem lembra mais do que você estudou. O fato de você repetir e fazer revisões espaçadas vai fazendo com que essa curva de esquecimento vai ficando cada vez menos inclinada, ou seja, você vai esquecendo menos conteúdo com o tempo. Então, esse é o motivo de eu colocar umas 3 revisões aí. Você estuda a matéria uma vez, mas você colocar 3 revisões aí no seu calendário para que você consiga reter as informações na memória de longo prazo por mais tempo possível. Lógico, até o dia da prova você vai esquecer um pouquinho, mas quanto mais você revisa, menos esquecimento você vai ter até o dia da prova. Esse é o motivo de eu gostar de colocar pelo menos 3 revisões aí até o dia da prova. Então, o cronograma de estudos, isso me ajuda a meio que programar, né, quando que eu estudei uma matéria e quando que eu vou colocando essa matéria ao longo dos próximos dias, meses, para que eu não tenha o esquecimento, né? Então, esse é o primeiro detalhe. Outra coisa, o cronograma de estudos é o que funcionava para mim, né? Então, o espaçamento entre uma revisão e outra, o que eu recomendo nunca é seguir ao pé da letra o que eu fazia, mas que vocês testem, né? Talvez vocês peguem uma inspiração no meu vídeo de hoje de como eu fazia, mas testem na sua rotina. Será que para você espaçar em uma semana, depois um mês é o ideal? Talvez se você prefira espaçar mais ou menos, porque você está esquecendo muito rápido. Né? Depende também de como você fez o input. Seu primeiro contato com a matéria foi de bastante qualidade, com bastante entendimento, né? Bastante decoreba, ou foi um primeiro contato mais fraco? Né? Então tudo isso depende, você vai ter que ir calibrando no seu estudo para ver o que funciona e o que não funciona para vocês. Vamos lá para minha mesa e ver como é que eu vou fazer essa planilhinha de controle? Então, essa aqui é a minha planilha de cronograma de estudos, né? Esse aqui eu fiz no Excel, né? Na verdade eu fazia em planilha porque ficava mais fácil na hora de... Quando eu queria consultar quando tá fora de casa, né? Eu deixava isso na nuvem, no Google Drive, por exemplo, eu consigo, mesmo estando fora de casa, eu conseguia estudar. Diferente de pedaço de papel, você precisa estar com o papel na mão lá para você poder controlar seu cronograma de estudos. Mas, então eu gostava de fazer em planilha porque é eletrônico, dá para deixar no e-mail, dá para deixar em algum lugar para você sempre poder acessar e atualizar ele. Mas vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar que esse aqui eu tenho um material em PDF de Direito Constitucional e esse material tem 5 aulas em PDF, por exemplo. Então eu tenho aqui aula 1, 2, 3, 4, 5. O que eu vou colocar aqui é o primeiro contato, né? Então hoje é segunda-feira, Hoje segunda-feira é dia 9, vou colocar aqui, ó, 09 de maio de 2022. Esse aqui é só uma sugestão de data, tá? Mas em geral, o que eu gosto de fazer? Se o meu contato hoje vai ser o meu primeiro contato com a aula, um PDF aqui de Direito Constitucional, eu gosto de deixar a minha primeira revisão, ó, um dia depois desse primeiro contato. Então vai ficar 10 de maio. A minha segunda revisão, eu vou fazer dali uma semana, então vai dar mais ou menos 17 de maio. Aí a terceira revisão vai ser mais ou menos um mês depois dessa data aqui. Então, vou pegar 28 dias depois dessa revisão, vai ser minha terceira revisão. Então, essa aqui é uma data proposta, né? E vamos falar que cada dia aqui, essa semana, então, segunda eu estudo a aula 1, terça-feira eu quero estudar a primeira matéria, a aula 2. Vamos pegar esse aqui, ó. Então, a segunda aula eu vou estudar, amanhã eu vou estudar a aula 2, e até sexta-feira, cada dia eu estudo uma matéria com matéria nova. Olha como é que fica mais ou menos o meu cronograma. Quando eu estudo, então, hoje de manhã, né, eu vou estudar aqui, eu estudei a aula 1, minha primeira revisão, que vai ser por exercício, eu nem gosto de fazer, nessa primeira aula aqui, eu só vou ler a parte teórica, lógico que vai ter um exercício lá misturado no meio, para saber como é que é cobrado, vai ter bizus, vai ter várias coisas, mas eu vou focar em compreensão e em tentar absorver a teoria o melhor possível.
Mas uma vez que eu terminar de... Eu não gosto de fazer aquela listona de exercícios que geralmente fica no final do material, que eu vou querer fazer essa revisão no dia seguinte, né? Então, esse aqui é o primeiro contato dia 9/5, ó. Então, amanhã, né, no dia seguinte, dia 10/5, quando eu fizer a revisão, eu vou marcar de verdinho aqui também. Aqui, ó, e também, esse aqui também, o primeiro contato com a aula 2 também vai ser amanhã. Então, quando chegar amanhã, eu vou marcar com verdinho aqui 10/5. E no terceiro dia, o que vai acontecer? No terceiro dia, eu vou estudar, vou ter primeiro contato com a matéria da aula 3, vou fazer a revisão da aula 2. Assim, eu vou marcando, que o objetivo é tentar completar tudo isso aqui de verdinho, né? Ao final, eu quero ter estudado a teoria uma vez cada um, e eu quero ter, para cada matéria que eu tiver feito, eu quero ter estudado 3 vezes cada uma dessas aulas. E especialmente as aulas aqui, eu quero que seja feita por meio de revisão por exercícios. E até aqui, por que tem esse buraquinho que eu deixo aqui? Eu gosto de marcar o desempenho que eu tive em cada uma da bateria de exercícios para eu ir acompanhando a evolução. Então vamos ver, ó, tá vendo que tem 5 aulas aqui? Eu também tenho 5 planilhinhas aqui, ó, aula 1, 2, 3, 4, 5, cada um seria relativo ao exercício da revisão. Então vamos dizer que eu quero fazer a revisão da aula 1 aqui. Quando eu abro aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, tá? Deixa eu apagar. Essa parte que eu gosto de colocar, vamos falar que tem 10 questões, de uma bateria de 10 questões ali na aula PDF da aula 1 de Direito Constitucional. Então o que eu coloco aqui, ó, eu gosto de colocar um gabarito, né, para você não ser influenciado pelo gabarito, você pode deixar até escondido aqui, ó, vamos esconder ele pra gente não enxergar. Mas o que acontece? No primeiro dia de revisão, que é no dia, né, nesse dia aqui, ó, no 10 de maio, por exemplo, o que eu vou fazer aqui eu vou tentar resolver as questões lá do PDF e vou marcando aqui, por exemplo, vou marcar C... B, A, D, A, B, 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 B. Ó, então, vamos falar que eu tentei fazer as 10 questões e eu acertei 3 de 10. Então, deu aqui acerto de 30%. O que eu vou fazer aqui? Vou marcar aqui que eu acertei 30%. Deixa eu apagar aqui esses verdinhos que tá até meio confundindo um pouco. Quando eu for fazer a segunda revisão, né, no dia 17/5, quando eu for fazer a segunda revisão sobre a aula 1, eu vou aqui e vou preencher aqui, vou tentar fazer um pouquinho melhor a questão aqui. Então eu vou fazer D, B, C, A, B, A, B, A. Ó, agora acertei 60% das questões, né? Então eu pego 60% e coloco aqui. Na segunda revisão eu fiz 60%. Geralmente vocês vão ver que conforme vocês vão fazendo a revisão, vocês vão progredindo e vai melhorando a nota, né? Essa é a tendência, cada vez que você faz uma revisão, teoricamente você vai estar sabendo um pouquinho mais que os outros. E aí quando fizer a terceira revisão, a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Então vou marcar aqui. B, D, A, C, B, 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 A, B, B. Aí vamos fingir que eu fiz 80%. Aí eu chego aqui e marco 80%. Isso aqui é só para você ter mais ou menos uma noção de que tipo de aula você está indo bem, como é que tá a progressão, se está piorando, está empacando, você precisa estudar um pouquinho mais a teoria. Mas assim, controlando, eu falo que eu estudo por revisão, né? Mas o importante é, depois que você faz os exercícios, estudo por revisão falando de exercícios, mas depois que você faz o exercício, você tem que entender o que você errou, né? Então vamos aqui, ó. Nessa primeira revisão que eu fiz, eu errei 7 de 10, eu acertei 30%. Com certeza, todos esses vermelhinhos eu vou ter que ir lá eu tentar ver a parte de explicação do professor de por que eu acertei, por que eu errei, e tentar reforçar na teoria esses exercícios que eu errar, para não errar mais, né? Essa que é a ideia. Quando você erra um exercício, você tem que voltar para não errar mais. Na segunda revisão, a mesma coisa, ó. Eu vou fazer... Eu errei esses 4, ó. Eu errei 4 questões, eu vou tentar voltar na teoria, entender por que eu errei, para não errar mais. Mesma coisa na terceira revisão, eu sempre vou focar especialmente nos vermelhinhos, os que eu errei, pra tentar consolidar a matéria, falando, eu não posso errar na prova uma questão que eu errei aqui. Cara, esse seria a pior desgraça de todas, você chegar na prova, cair uma questão que você já fez, você já errou e você não aprendeu a lição e você erra na prova de novo, né? Bota isso na cabeça, não pode errar a questão que você já errou. Então a ideia aqui é você tentar reforçar os conteúdos que já caíram, que você errou, você tem mais dificuldade, você não soube resolver, você vai lá e foca na teoria. E a mesma coisa nos verdinhos, né? Tem alguns que você pode ter chutado e acertado sem querer. Essas que você ficou com dúvida na hora de resolver, vai lá e dá uma focada na teoria para reforçar a matéria dentro do seu cérebro. Né? Então idealmente você tentar fechar a matéria dentro do seu cérebro. O que é essa última revisão aqui? Por que eu coloquei aqui uma coluna última? Essa coluna última vai depender se você estudou... Se essas 3 revisões aqui você fez no pós-edital ou no pré-edital. Então, se você está no ciclo básico, por exemplo, você está estudando as matérias antes de sair o edital, provavelmente você vai fazer essas 3 revisões aqui e ainda não vai ter a prova à vista. Eu gosto de deixar essa última revisão para quando sair o edital.
né? Então, o motivo de eu fazer as 3 revisões aqui, então, primeiro é para você teoricamente deixar a curva de esquecimento bem menos íngreme, para você demorar para esquecer o assunto, para o assunto estar bem construído na memória a longo prazo. Mas quando sair o edital, você vai ter que fazer uma última revisão aqui, colocar uma data, depois sair o edital, faz uma última revisão para tentar resetar o cérebro e tentar jogar lá para cima a sua memória, dar uma refrescada na sua memória. Isso de novo fazendo exercício e revisando. Mas pode ser que tenha as matérias que você vai estudar no pós-edital, se você faz essas 3 revisões já vai ser suficiente, porque já vai estar meio que fresco na sua memória a matéria que você estudou, né? Então por isso que na última eu coloquei uma interrogação. Se sair o edital, você coloca uma data aqui e marca para você tentar resolver o exercício, né? Então, para resumir aqui como é que funciona o cronograma, esse aqui é só uma proposta, tá? Assim, a ideia aqui é você sempre ter o primeiro contato e você fazendo as revisões de forma espaçada e com um espaço cada vez maior. Eu gostava de fazer espaçando um dia, espaçando 7, espaçando 28, mas aí você vai testar na sua rotina aqui que funciona. Você acha que um dia é pouco, você precisa revisar 2 vezes na mesma semana, você pode pular isso de uma semana e revisar depois de um mês, depois de 3 meses, mas aí você vai testando do jeito que funciona para você. Mas o objetivo dessas revisões é cada vez que você revisa, você esquece menos essa matéria que você estudou, né? Então essa é a lógica para você fazer as revisões passadas. Se vocês não assistiram ainda ao meu vídeo sobre rotina de estudos, eu recomendo que vocês assistam, né, em conjunto com isso. Pode ser depois desse vídeo, mas eu fiz um vídeo sobre rotina de estudos, que era como eu montava meu dia, né, que eu colocava na minha primeira hora, na segunda hora, na terceira hora de estudos. Esse vídeo é sobre programação de como você pega cada matéria e como você vai espaçando durante o tempo para você ter um estudo efetivo de cada aula, para você conseguir reter isso para memória de longo prazo. O ideal é que vocês peguem as dicas sobre a rotina de estudos, de como montar uma rotina de estudos durante seu dia, e esse vídeo sobre cronograma, e façam uma junção das duas, né? Então você sabe que vai precisar estudar uma matéria hoje, fazer uma revisão amanhã, outra revisão na semana que vem. Tenta montar sua rotina de estudos juntando com o cronograma de estudos. Então é tipo um quebra-cabecinha, né? Você sabe que tem que estudar uma matéria e revisar em X dias essa matéria, vai colocando aí na sua rotina de estudos as matérias que você vai estudar quando você vai estudar, e desse jeito você vai ter aí um calendário de estudos muito eficiente que vai te ajudar na aprovação. Mas aí, deixa aí nos comentários como é que vocês organizam o seu cronograma de estudos. Vocês vão estudando mais ou menos com o que tiver de vontade de estudar no dia, ou vocês gostam de deixar programado os estudos de antemão? Né? Deixa aí nos comentários pra gente compartilhar e discutir. Eu queria falar um pouquinho da curva de Ebbinghaus, né? Por que eu faço esse espaçamento? Por que eu estudo primeiro com um dia de revisão, depois eu coloco uma semana, depois 30 dias, eu vou aumentando aí o prazo para fazer a revisão. Existe um negócio chamado curva do esquecimento, que é a curva de Ebbinghaus. E o que acontece com essa curva é assim, ó, vamos ver esse gráfico aqui. No primeiro dia, né, no dia 0, quando você acaba de aprender a matéria, vamos dizer que você reteve bastante coisa, você sabe 100%. Mas, ó, ele é uma curva meio exponencial que ele é bem íngreme para baixo, né? Passou um dia do estudo, você já esqueceu 20% da matéria, só sabe 80%. Mas o que acontece quando você faz uma revisão, né? Então vamos falar aqui, ó, nesse exemplo aqui do gráfico, no dia 1 ele tá fazendo uma revisão, ó. Ele fez uma revisão, veio aqui, pum! Na revisão você chegou a 100% de novo. Quando você faz uma revisão, a curva fica menos inclinada. Então agora para chegar, ó, quando você estudou a primeira vez, para chegar no 80%, você demorou um dia. Agora, para você chegar no 80%, vai demorar 2 dias. Ó. Só no dia 3 que você vai chegar no 80%. Ele está demorando mais para cair. Porque quando você fez uma primeira revisão, se reteve mais, a memória ficou mais fixa na memória de longo prazo. Então, você não precisa estudar com tanta frequência para você manter ele no nível bom. Mas o mais legal não é você ficar trazendo ele para 100%. Lógico que antes da prova, você consegue fazer uma última revisão para trazer ele perto dos 100%, assim, tipo, trazer o conhecimento que está lá guardado no meu longo prazo um pouquinho mais à tona é sempre bom antes da prova. Por isso que eu gosto de deixar lá uma última revisão antes da prova, né, para dar aquela resetada no conteúdo. Mas a ideia é você deixar feito 3 revisões, porque cada vez que você faz uma revisão, na primeira revisão ele demorou 2 dias para cair 80%, na segunda revisão ele vai demorar 1, 2, 3 dias. Ó, do dia 3, só no dia 6 ele vai esquecer 80%. Cada revisão que você faz, ele demora mais para você esquecer. Então essa que é a lógica aqui de você fazer revisões passadas, né? Você fazer várias revisões, o legal dele é que você consegue reter melhor a informação. E eu gosto de fazer exercício porque é um jeito ativo de você estudar, mas qualquer coisa que envolva um estudo ativo serviria. É que o exercício é bom porque você mata dois coelhos com uma cajadada só. Tadinho dos animais, mas
A ideia aqui é que você, além de você conseguir usar um método ativo fazendo exercício, você também vai aprendendo qual que é o padrão. Você vai praticando fazer prova, você vai praticando chute direcionado. Você sabe o que cai mais, o que cai menos. Você vai garantir que o que caiu você vai saber resolver na prova. Né? Por isso que eu gosto muito de exercício. Mas o motivo de eu colocar tempos passados é que, pela curva de Ebbinghaus, que é a curva de esquecimento, cada vez que você revisa, ele vai demorar bem mais para esquecer. E ó, até na terceira revisão aqui, ele tá tão inclinado que talvez você vai, daqui a um mês, você vai estar sabendo a 60%, 70% da matéria. Que é bom, você não precisa chegar pra prova pra gabaritar. Você precisa chegar na prova sabendo grande parte das questões para tirar uma nota boa, concorda? Então, a ideia aqui é você fazer várias revisões cada vez mais espaçadas, para que você deixe a curva íngreme, né? Eu falo, no primeiro vídeo que eu gravei para concurso aqui no meu canal, eu falo da regra de 3, eu gravei logo depois que eu prestei a prova, mas eu tinha essa ideia aqui, da regra de 3 é que quando você revisa 3 vezes, na terceira vez você vai estar sabendo lá, tipo, 70%, 85% da matéria, você vai estar sabendo bem da matéria e você não vai esquecer com tanta frequência, você vai estar bem consolidado aí na memória de longo prazo. Então essa era a dica de hoje, né? Queria deixar aí por que eu faço espaçamento, deixa eu abrir a planilha aqui. Então essa era a dica de hoje para mostrar por que na minha planilha eu gosto de colocar aqui umas 3 revisões e ainda gosto de até deixar de uma última revisão aí, depois que sai o edital, para dar uma refrescada no cérebro, mas é porque com essas 3 revisões aqui, a sua curva de esquecimento vai estar bem horizontal. Então isso quer dizer que você vai esquecer bem menos conteúdo ao longo do prazo. A rotina de estudos e o cronograma juntos é o que vai fazer o seu hábito de estudar, né? Vai ser a sua rotina, o seu dia a dia, o seu feijão com arroz que vai te levar mais perto da aprovação. Então, se você não assistiu ainda, assista o vídeo, né? Vou deixar aqui no final do vídeo o link para o vídeo sobre a rotina, mas junte essas duas informações, né? Faça cronogramas com espaçado, com espaçamentos crescentes, faça revisão dos exercícios. E use isso, monte a sua rotina do jeito que você envolva memorização, matérias novas com matéria de revisão, né? E aí você vai conseguir estar bem preparado aí pro dia da prova, valeu? Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe joinha, né? Se inscreva no meu canal que eu tô sempre trazendo dicas de concurso para te ajudar na aprovação, valeu? Até a próxima, pessoal!